Os devotos da escuridão. Era uma noite sombria na pequena cidade de Santa Luzia, situada no interior de Minas Gerais. A lua estava oculta por densas nuvens, lançando uma luz fraca sobre as ruas desertas. No centro da cidade, encontrava-se uma antiga igreja abandonada, conhecida por sua história obscura. Há muitos anos, um culto sinistro chamado Os Devotos da Escuridão realizava rituais aterrorizantes naquela igreja. Eles acreditavam em entidades sombrias que exigiam sacrifícios humanos para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Na calada da noite, um grupo de jovens curiosos da cidade, composto por Pedro, Mariana, André e Isabela, decidiu explorar a igreja abandonada, ignorando os avisos de que era um lugar amaldiçoado. À medida que entravam na igreja escura, podiam sentir uma presença maligna no ar. Velas negras estavam acesas ao redor de um altar coberto de símbolos estranhos. Enquanto exploravam mais profundamente, os jovens começaram a ouvir sussurros indistintos, que pareciam ecoar de todas as direções. O medo tomou conta deles, mas antes que pudessem sair, algo os prendeu na sala principal. Foi então que viram uma figura encapuzada emergir das sombras. Era o líder do culto, que se apresentou como a voz da escuridão. Ele tinha olhos vazios, e um sorriso sinistro que brilhavam como chamas infernais. Ele começou a recitar palavras antigas em uma língua desconhecida. As velas negras ao redor do altar se acenderam, revelando rostos pálidos e cadavéricos dos membros do culto. Os adolescentes, aterrorizados, perceberam que estavam prestes a se tornar os próximos sacrifícios do culto. Eles lutaram desesperadamente para escapar, mas as sombras os envolveram, arrastando-os para o altar. O líder ergueu um punhal antigo, pronto para completar o ritual macabro. Nesse momento, um raio do luar rompeu as nuvens e iluminou a igreja, dissipando as trevas momentaneamente. Isso deu aos jovens a oportunidade de quebrar o controle do culto e fugirem aterrorizados. Desde então, a igreja abandonada permaneceu envolta em silêncio, mas a história assustadora dos devotos da escuridão e seus rituais sinistros permaneceu gravada na memória da cidade. Ninguém ousou entrar na igreja amaldiçoada novamente, mas as lendas e os sussurros continuaram a ecoar nas noites. Anos se passaram, e as coisas pareciam ter voltado ao normal. No entanto, uma série de eventos estranhos começou a assombrar os habitantes de Santa Luzia. Pessoas desapareciam misteriosamente, e relatos perturbadores de vozes sussurrantes nas noites de lua cheia se multiplicaram. Pedro, Mariana, André e Isabela, os jovens que escaparam do culto, não conseguiram escapar completamente de seu passado traumático. Pesadelos recorrentes os atormentavam, e eles começaram a sentir uma presença sinistra sempre que estavam na proximidade da antiga igreja. Certa noite, eles decidiram retornar à igreja, determinados a descobrir o que realmente havia acontecido naquela noite terrível. À medida que entravam na igreja, as velas negras se acenderam sozinhas, e uma risada enlouquecedora encheu o ar. Eles foram arrastados para dentro da escuridão, e as portas se fecharam com um estrondo, selando seu destino. Nunca mais foram vistos em Santa Luzia, mas os sussurros e os lamentos ecoam pela cidade nas noites de lua cheia. A antiga igreja, agora, é considerada amaldiçoada de forma inegável. As sombras que assolam a cidade parecem crescer a cada ano que passa. A história sombria dos devotos da escuridão e de seus sacrifícios sinistros continua a atormentar a cidade, lembrando a todos que, às vezes, o mal pode prevalecer e cobrar um preço terrível por aqueles que ousam desafiá-lo. E você, entraria em uma igreja à noite?